Sou Susana Margarida Loureiro da Silva, tenho 45 anos, sou natural de Oliveira das Meias e vim viver para Vilarinho do Bairro quando tinha 7 anos. E qual é a sua ligação à aldeia de Torres? É uma ligação desde a infância, porque a casa da avó Lucinda, a minha bisavó, é aqui no centro de Torres e nós vinhamos sempre à festa da terra, vinhamos à Páscoa, portanto era a casa de encontro da família, uma família grande, não é? Eram 4 filhos, muitos netos, e a casa da avó Lucinda, portanto, que ficou viúva em 1974, era o ponto de encontro da família. Uma família que tinha filhos que eram imigrantes na Venezuela, nem sempre estavam presentes. E nós, mesmo quando estávamos a viver em Oliveira das Meias, vínhamos sempre cá. E tenho lembranças, não é, de às vezes até passar aí noites com a avó e a minha irmã. Gostávamos muito do inverno, quando se acendia a lareira, uma lareira assim quase ao nível do chão, tinha um banquinho pequenino, aquilo ficava muito calor, mas nós adorávamos aquele banquinho. E pronto, a avó tinha as galinhas, tinha os currais ainda, tinha a retrete, que era sempre engraçada, porque por trás tinha as galinhas. Antigamente não tinham as casas de banho de hoje, não é? Exatamente. Então, como é que era a casa da avó? Portanto, era um compartimento pequenino, por acaso acho que até foi o meu pai que arranjou, que nós subíamos uns degrauzinhos e depois tinha o estrado, não é? Onde nós nos sentávamos, só que depois os excrementos iam para uma parte que era o galinheiro, portanto, até uns primos da minha mãe da Venezuela, quando eram pequenos, tinham medo de lá ir porque tinham receio que as galinhas lhes picassem no rabo. A avó só tinha a retrete, a avó não tinha água canalizada, não. Tinha só uma ligação de água ao pé da porta, portanto tinha uma pia, agora não estou a lembrar o nome, onde ela lavava as mãos e pronto, tudo o que era preciso era aquecido, depois a água era aquecida ao lume, não é? Para as refeições e para a higiene pessoal, era tudo, água aquecida na fogueira. Gostava do som das madeiras, aquele soalho de madeira, que ainda agora tem o mesmo som, não é? Entretanto eu adquiri a casa depois da minha avó falecer, e o som quando nós descemos uns degraus que vai da cozinha para a sala, aquele soalho de madeira faz um barulho, assim, o som da madeira mesmo, e eu e a minha irmã gostávamos de brincar ao Festival da Eurovisão, nas escadas, a cantar Sobe, Sobe, Balão Sobe, tinha lá uma mesinha que nós dizíamos que estávamos a tocar piano, e gostava das traseiras da casa, que tinha a adega, tinha um poço, que ainda lá está, onde tinha um engenho em que nós dávamos à bomba, como nós dizíamos, e a água jorrava, era onde a minha avó tinha um pequenino tanque para lavar a roupa, e eu e a minha irmã, muita água lá gastava a tirar do poço, adorávamos dar à manivela, à bomba e sair água, e tinha um telheirinho, uma eira, onde a minha avó passava as tardes de inverno soalheiras, porque a casa era muito fria, porque fica virada a norte, então a minha avó tinha um telheirinho onde tinha a máquina da costura, onde secava, sei lá, as sementes de abóbora, o feijão, pronto, aquilo era uma grande confusão, aquele telheirinho, mas lembro-me quando nós vínhamos visitar a avó, assim, aos domingos de inverno, era lá que ela estava, na eira, porque a casa era muito fria. E pronto, a avó Lucinda fazia anos no mesmo dia que eu, portanto nós festejávamos sempre juntas, e pronto, a minha mãe sempre, como também tinha uma grande ligação à avó, nós desde que viemos aqui para a Bairrada tivemos sempre uma grande ligação com a avó Lucinda. Tinha um grande portão à entrada, depois tinha a casa do forno, tinha tudo o que era currais de animais que quando eu era criança já não havia, portanto a avó já só tinha as galinhas. E ela própria, depois da eira, tinha um pequeno terreno onde ela fazia as sementeiras dela, as batatinhas, tinha sempre qualquer coisa e guardava sempre o melhor para os filhos, sobretudo para o filho Armando, quando ele vinha da Venezuela, ela guardava sempre as nozes, às vezes até, como é agora que se chama? Esqueci-me do nome, um fruto pequenino, os jabrunhos, havia lá uns jabrunheiros e ela guardava sempre tudo lá num quartinho em cima, para quando vinha o Armando, para ter sempre assim uns miminhos para ele.
mas já não era casa de agricultura, portanto, quando a minha avó ficou viúva, fizeram as partilhas e, portanto, tudo o que era propriedades agrícolas foram todas divididas pelos 4 filhos e, portanto, alguns filhos continuaram e os outros acabaram por ir vendendo as vinhas, os pinhais, os terrenos agrícolas. Isso era a história dos seus bisavós. E os seus avós também tinham qual era a ligação dos seus avós a Torres? Ou os seus avós já não viviam em Torres? O meu avô, creio que foi ainda solteiro por Oliveira das Mães, portanto, e lá ficou, portanto, a minha mãe foi lá que ela viveu e nós também. Sim, o meu avô, creio que vinha cá na altura das vindimas e depois quando era mais velho, depois vinham visitar a mãe, lembro-me bem, aos domingos, portanto a minha avó é de uma aldeia mesmo aqui ao lado, portanto vinham de Oliveira das Mães, visitavam os avós da Pedreira e depois vinham visitar a avó Lucinda, eram assim esses domingos. Pronto, depois entretanto a avó Lucinda também, a idade dela, viveu até aos 97 anos, ainda andou alguns anos, viveu ainda em casa de uma filha, aqui também em Torres, ainda foi à casa de alguns filhos, rotativamente, mas depois acabou por ir para um lar e faleceu em 2001, portanto a ligação também do meu avô a Torres foi-se perdendo, não é? Porque deixou de cá vir visitar a mãe. Quando a casa e a propriedade ficaram para os 4 filhos, não é? Aquilo era dos 4 filhos, quando pensaram em vender havia um vizinho interessado, mas nós tínhamos uma ligação tão forte à casa, não é? E à minha bisavó, que eu disse que queria comprar e comprei, foi em 2009 que eu comprei aquela propriedade e depois em 2012 iniciei obras de recuperação da adega, portanto transformei a adega na minha casa. A casa principal ainda está para recuperar, comecei pelo fundo. As adegas eram um espaço importante aqui na aldeia. Eram, pois eu não me lembro da vindima aqui, não me lembro do que era a vindima na casa da minha bisavó, lembro-me perfeitamente da adega, tinha uns grandes tonéis, ainda me lembro do espaço onde era o lagar e a prensa, que entretanto passou para o meu jardim, eram espaços de convívio, seguramente onde iam dar a provar o vinho novo, não é? Até porque aqui em Torres é famosa por ter pouca água, não é? Porque creio que era um sítio alto e tirando a fonte da Cuba não havia muita água e portanto as pessoas ficavam aflitas se algum convidado, algum amigo lhes pedia um copo de água, preferiam que lhes pedisse um copo de vinho. Bem, a tradição mais frequente é a Páscoa, não é? A Páscoa, o beijar da cruz, que era de casa em casa, não é? De porta em porta, e a sala da bisavó, portanto, abria-se, era uma sala grande e fazia-se lá o beijar da cruz. Lembro-me de algumas festas da aldeia, não muitas, porque o que me lembro era mais eu e a minha irmã gostávamos muito de brincar e depois a minha mãe chamava para a gente ir comer o leitão, que era a terrinca, a gente dizia, por causa da pele estaladiça, dizíamos ir comer a terrinca ou a cabidela. Sim, nas mesas das casas. Era tudo, então bolos, as amêndoas, tudo o que é doçaria, havia muita, era acho que mais o que as pessoas faziam. Claro que depois, mais recentemente, as pessoas começam a pôr salgados e se calhar uma casa farta, depois também põe leitão ou frango churrasco, sim, era isso que se punha nas mesas. Porque a Páscoa a grande tradição é o beijar da cruz, não é? O compasso que vai de casa em casa, é a campainha, as pessoas lá vêm ela e põem os verdes à porta para dizer que naquela casa as pessoas vão receber a cruz. Lembro-me de vir à casa da avó na Páscoa, mas tenho mais lembranças de Vilarinho e sim, as pessoas iam muito às casas umas das outras. Creio que agora já vão muito menos, mas ainda esperamos que venham alguns amigos ou nós vamos à casa de amigos também, sim. Mas a tradição, agora e com a pandemia, estes anos que não se fez, a tradição acho que se começa a perder um bocadinho. Sim, muita gente nas ruas, sim, porque se junta à família e às vezes a família vinha aqui, mas depois aproveitava ainda ia à casa de outro familiar noutra terra, que sabia que era mais tarde, depois às vezes até se prolongava para segunda-feira. A festa de Torres creio que já mudou muitas vezes de data, porque acho que chovia sempre, dizem que chovia sempre. Agora a festa de Torres é 15 dias depois da Páscoa. Mas as minhas lembranças dessa festa de Torres são mais recentes.
Sei que agora nos últimos anos a festa está quase a perder-se, e o que se faz mais, portanto, é a festa religiosa, não é? Portanto, a missa, a procissão, e costumava sempre haver, lembro-me de haver sempre noitadas com conjuntos ali no... Lembro-me, sim, no Largo da Capela. Nos últimos anos já não há, ou há muito menos. Às vezes era sexta, sábado e domingo. Lá em Vilarim lembro-me que às vezes era sábado, domingo, segunda e terça. Quando eu era mais pequena era assim quase 5 dias de festa, mas agora é mais reduzido, costuma ser só sexta, sábado e domingo, ou sábado e domingo. As festas foram-se reduzindo. Tem que ser a chanfana e o leitão. De antes era a cabidela, também a cabidela do leitão, que eu gostava muito, que é com os miúdos do leitão, assim muito picante, com o molho do leitão. A minha bisavó fazia sempre uma canja muito boa, fazia uma letria muito boa, era sempre a sobremesa que ela fazia, a letria que nós gostávamos muito, depois coberta com canela em pó, e era a chanfana e o leitão, e a canja. As minhas memórias, essas memórias são mais recentes, não é? Porque por motivos profissionais tenho estado a trabalhar longe de Torres, e portanto só desde a altura em que comprei ali o terreno, em que fiz a casa, mesmo assim estive a trabalhar fora, longe, há alguns anos, e o estar permanentemente em Torres é reduzido. Mas desde que criámos, entretanto, a Associação Recuperar a Aldeia de Torres, aí sim, eu tenho vindo a descobrir muitas coisas interessantes de Torres, ligadas ao Bunho, portanto ligadas à Lagoa de Torres. Todas as pessoas faziam esteiras, havia também tradições de Natal, de canções de Natal, cantar os reis. O ano passado recuperámos uma canção, era a Marcha das Pastorinhas, que cantámos num pequeno concerto que fizemos ali na capela, foi mesmo no dia de Natal ou no dia a seguir ao Natal, e pronto, tenho descoberto muitas tradições, muitas ligadas ao Bunho. Eram mesmo músicas e letras que foram criadas aqui? Se eram originais, não sei, não era, mas agora entretanto lembrei-me que a minha bisavó cantava muito bem. Sempre que havia uma festa, sempre que ela queria homenagear alguém, ela cantava. E ela dizia que quando era nova cantava nos pavilhões ensaiados. O que eram os pavilhões ensaiados? Nunca percebemos bem, sabemos que vinha um senhor, que devia ser uma espécie de um ensaiador, que vinha de outra terra, ficava aqui uns tempos e deviam ensaiar algumas danças e depois deviam fazer um espetáculo, não sabemos se é uma espécie de rancho. A minha avó sempre dizia que eram os pavilhões ensaiados. Então ela cantava-nos muitas canções, que dizia que cantava nos pavilhões ensaiados, quando tinha 20 anos, ou menos, não sei, ela casou, se calhar ainda não tinha 20 anos, e nós fizemos o registro em cassete, não é? Isto já no final da década de 80 ou no início da década de 90 fizemos o registro de muitas canções e de muitas histórias da minha bisavó, e são canções que ficam muito no ouvido. E o ano passado surgiu-nos a ideia de ter um hino da associação. Eu lancei o desafio à minha irmã, porque ela tem muito jeito para fazer letras para músicas, então ela pegou numa canção da bisavó e fez a letra, e agora temos o hino da associação. O que tenho ouvido é que na Lagoa, nas margens da Lagoa, havia muito bunho, e as pessoas todas precisavam de esteiras, não é? Porque não havia plástico, e precisavam muito de esteiras, por exemplo, para cobrir o milho, na altura, não é? No final do verão, não é? No início, sim, antes na altura em que já começam a haver as primeiras chuvas. Então todas as pessoas tinham que fazer esteiras para cobrir o milho, mesmo para fazer divisões em casa. Imagina na altura, sei lá, das vindimas ou de outra colheita, que vinham pessoas de fora, e era preciso criar divisões nos espaços, que eram espaços amplos.
A minha mãe conta que quando o avô dela faleceu, que o deitaram numa esteira, não é? Antes de vir o caixão, e hoje em dia até podemos ter outras aplicações para o bunho, não é? Podemos fazer cortinados ou cadeiras ou mesas. Então a dona Graciete, que é a minha vizinha, ela diz que, pronto, estava à espera que a mãe fizesse o almoço e dizia: "Oh mãe, eu vou ali abaixo." Aí ela até dizia que ia apanhar enguias à Lagoa de Torres, ia apanhar enguias, e ela própria diz que começou a fazer esteiras quando tinha 10 anos. E eu sei que praticamente todas as senhoras daqui sabiam fazer esteiras. E é uma tradição que nós temos tentado recuperar e também aprender. E eu também já tentei aprender com a dona Graciete, só que os procedimentos iniciais, antes de começar efetivamente a fazer a esteira, são um bocado complicados, porque tem muitas cordinhas e depois é preciso atar as cordas numas pedras, fazer uns determinados tipos de nó, e essa tarefa eu ainda não aprendi. Sei, e era uma coisa que nós também queríamos recuperar aqui na associação, que as pessoas faziam muito as mantas de retalhos com restinhos de tecido. Eu lembro-me que a minha bisavó tinha tapetes, pequeninos tapetes, que eram feitos com muitos retalhos de tecidos. Então às vezes o tecido até era só cozido numa ponta e depois o resto ficava assim meio solto. E sei que as pessoas também faziam muitos bordados, não é? Bordavam muito, faziam colchas, pronto, peças muito bonitas. Temos também cá na aldeia uma senhora que faz restauro de móveis e também faz coisas muito bonitas. É que as casas eram feitas de um material específico. A sua casa, se calhar, tem esse material ou não? Tem o adobe, portanto tudo era feito em adobe, as casas, os muros, os poços, digamos que é um cimento, não é? Um bloco que é feito com areia, cal e água. Portanto, aquilo há determinadas percentagens do material, e depois aquilo tinha um molde e ficava tipo um tijolo, não é? Havia adobes de vários tamanhos, em função se era para um muro, se era para um poço, se era para uma parede exterior, se era uma parede interior, tinham diferentes medidas. E todas as pessoas depois tinham que fazer adobes, porque se a família crescia, se era preciso fazer mais divisões em casa, não é? Era com adobe. Sim, a casa da minha bisavó obviamente que é em adobe, a adega também era em adobe, e mantivemos o adobe. Portanto, o adobe, como é um material muito bom em termos térmicos, não é muito quente no verão e não é frio no inverno, é bom e é saudável. Se calhar porque as matérias-primas devia haver em abundância, não é? E acabava por ser um material barato, não é? Porque era fácil fazer. Matérias-primas que era cal e areia e água. A Lagoa de Torres creio que é um excelente cartão de visita da aldeia, não é? É um espaço de lazer muito agradável. Para quem gosta de caminhar também a Torres é muito agradável, muito aprazível, porque tem paisagens muito bonitas de vinhedos. Tem um percurso, não é, que está quase para ser inaugurado, que passa por meio das vinhas, passa pela Fonte da Cuba, que vai até à Lagoa, e é muito tranquilo, muito sereno, muito em sintonia com a natureza, e portanto creio que é excelente para quem gosta e para quem nos queira visitar. Tenho ouvido falar que havia várias profissões aqui, pessoas, portanto, muitos ligados à carpintaria ou à tanoaria, vinhos, não é? A Torres é uma história de vinho, portanto haverá seguramente um grande património sobre adegas, sobre vinhos, sobre sal. Creio que também havia aqui comerciantes de sal, de arroz. Há muitas histórias. Eu sei que as pessoas têm vivências muito interessantes, claro, muitas ligadas à agricultura, não é? Que ainda é, digamos, a atividade económica mais forte de Torres, ligadas à agricultura, sim, e a muitas profissões. Claro que eu já não conheço essas pessoas, vou ouvindo falar quando nós temos alguma reunião, a história daquela pessoa, a história daquela, algumas histórias trágicas essa mesmo uma história trágica de um senhor que caiu num poço, ele e os bois,
mas não queria falar de uma história assim tão trágica. Sei que a Lagoa de Torres também há histórias de pessoas que acabaram por, não sei se se afogaram, há também registros desses. Eu acho que, portanto, os bois serviam para retirar água do poço. Eu não sei se terá sido por causa disso, porque há muitos poços que começam a arruinhar, dizem as pessoas, não é? Portanto, as paredes começam a cair, não sei se foi por isso. Mas, entretanto, lembrei-me que um tio-avô, portanto, filho da minha bisavó Lucinda, pronto, quando eles eram pequenos, eles tinham que tocar o boi. Diziam eles, tinham que tocar o boi, portanto o boi andava sempre à volta do poço, não é, para puxar a água, e eles tinham que tocar o boi, porque senão o boi parava. E ele lá fez qualquer marotice e o boi fez-lhe qualquer coisa. E ele diz que a culpa foi do boi, a culpa não foi nada, se calhar foi dele. E sei que ele ficou com um problema qualquer e a minha bisavó foi com ele a pé daqui até à Coria, para depois apanhar o comboio, para ir a Coimbra ao hospital, para ver o que é que ele tinha. E no comboio, alguém lhe contava à minha bisavó muitas vezes, lá estava uma senhora a vender aqueles reboçados ou aqueles caramelos, e ela, claro, comprou para o filho, e depois ele chegou ao hospital e precisava de uma qualquer intervenção, mas depois teve que ser adiada por causa daquilo, pronto. E é uma história que ficou e que só muito mais tarde é que o meu tio-avô, o tio lusitano, como nós lhe chamámos, é que explicou qual tinha sido o problema, que ele dizia que tinha sido o boi, que tinha picado, não sei o quê. Sei qual foi qualquer problema com uma foicinha que lhe picou o olho, e ele dizia que tinha sido o boi e não tinha sido nada. Ele é que fez qualquer marotice, que se calhar porque estava farto de tocar o boi e depois o boi, pois, obviamente, deve-se ter vingado. O meu avô Mário, que ainda é vivo, tem 98 anos, ele conta que eles só iam para a Figueira, para a praia, para a Figueira, em outubro, depois da vindima e depois de apanharem o milho, não é? Portanto, quando já estavam os trabalhos agrícolas terminados, concluídos, iam de bicicleta até Cantanhede, em Cantanhede apanhavam o comboio e iam à Figueira da Foz, à praia. Mas iam com os seus avós ou iam? Eu penso que nessa altura ele iria enquanto rapaz novo, não é? Enquanto rapaz novo, depois devia ir com os amigos. Mas sei que a minha mãe também costumava ir para a Figueira com o avô dela, talvez na altura em que havia trabalhos, não é? Trabalhos agrícolas, e o meu avô Mário não estava disponível. A minha mãe, como era a filha mais velha, ia com o avô, e os irmãos mais novos iam todos juntos para a Figueira. Recebe muitas pessoas na sua casa, e porquê é que elas vêm visitar Torres? Porque a nossa localização geográfica é muito boa, não é? Portanto, estamos perto de Aveiro, estamos perto de Coimbra, estamos perto das praias, e quem vem de longe, Espanha ou França, este ano também tive hóspedes ingleses, gostam aqui das nossas praias, mas também gostam de Torres, gostam de estar assim no meio da tranquilidade. Recordo que este verão esteve uma senhora de Madrid e ela dizia que à noite gostava de sentar numa cadeira a ver as estrelas, porque ela em Madrid não via as estrelas, não é? Portanto, Torres é um local muito sossegado, muito agradável, não é? Onde nós podemos estar em silêncio, portanto, para quem quer fugir da confusão das cidades, encontrar aqui um sítio muito agradável, mas simultaneamente estamos perto de grandes cidades, não é? Portanto, a nossa localização geográfica, e temos boas estradas, não é? Boas autoestradas, daqui chegamos muito rápido, inclusivamente ao Porto. Eu já tive aqui hóspedes que foram até Óbidos, até à Nazaré, até ao Porto, depois foram ao Bussaco, a Montemoro, uns foram ao Castelo de Montemoro Velho. Portanto, a nossa região permite explorar, Torres está num sítio que permite explorar muita coisa à volta. Eu creio que se pode dizer que Torres tem boa qualidade de vida, estamos no meio da natureza, estamos perto das cidades, se assim quisermos, temos pessoas hospitaleiras, podemos comer produtos da terra saudáveis, temos também uma boa gastronomia, bom vinho, e temos tranquilidade e tempo, se calhar mais tempo.
não temos que estar sempre a correr.